Que uma das maiores transformações que a gente foi fazendo ao longo desses últimos anos foi colocar de fato a energia e o foco nas necessidades que as pessoas estão tendo, entender que essa necessidade, elas mudam, elas são cada vez mais rápidas e elas vão mudar a partir do contexto que aquelas pessoas estão vivendo. Eu acho que a grande mudança tem a ver com a forma como a sociedade capturou e realmente teve uma imersão no assunto redes sociais. Isso trouxe um nível de instantaneidade para o mundo como um todo, que faz com que os desejos de consumo de moda, de se expressar, eles passam a ser muito mais imediatos. Você tem muita informação e você quer essa história agora. Daqui a 6 meses não é suficiente. Eu sou uma pessoa muito racional, por isso que eu fui fazer engenharia. Eu gosto muito de resolver problema. Engenharia, eu falo que é a arte de resolver problema, e eu tenho problemas o tempo inteiro para resolver aqui. Em todos os lugares que eu trabalhei em consultoria, que era resolver problemas de cliente, né? Então eu gosto disso. Isso é o que a paixão que me move, no fundo. Mas o mundo da moda me pegou, né? Eu tinha tido zero conexão com isso antes do meu primeiro estágio, que foi lá na Company. E aí comecei a vislumbrar que tinha um outro lado, eu tenho esse outro lado também, que é uma história de sensibilidade, né? De estética, de visual. Eu entro numa loja hoje e sei se a história tá boa, se a coleção tá boa ou não tá boa. Quando eu vejo um produto bonito, assim, é um negócio que me dá prazer. Eu olho para aquilo e falo, olha que lindo. E eu acho isso me fascina, porque no final é tudo, em tese, para as pessoas menos engajadas com o assunto, é tudo roupa, mas não é roupa. No fundo, a moda é uma forma de você se expressar, consciente ou inconscientemente. Na hora que você escolhe a roupa que você vai vestir no início do dia, no seu guarda-roupa, tem uma decisão que você está tomando. Isso tem a ver com o seu espírito, tem a ver com a imagem que você quer passar, o que você está sentindo, né? Então, eu acho isso fascinante. Os meus processos de desenvolvimento de coleção começaram a ser diminuídos radicalmente. A gente identifica algumas tendências ou algumas histórias, em uma semana já tem um protótipo. E desse protótipo, a gente faz um volume inicial, que a gente chama de teste, e a gente coloca na loja, em algumas lojas selecionadas, e a gente vê quais delas vão ter melhor performance e qual produto vai ter boa performance ou não. E aí tem a tecnologia para fazer esse tipo de análise, algoritmo fala, se vendeu tantas peças em tantos dias nessas lojas, então a projeção que você deveria comprar desse produto é X. E a partir disso, você começa a desenvolver a sua cadeia de fornecimento para entender que a oportunidade é atender o desejo do consumidor agora. Aí é o meu lado engenheiro também que entra nessa história dessa paixão, né? Se eu tenho um algoritmo que está lá monitorando qual é a performance de vendas de cada SKU, a cada instante, em cada uma das lojas, eu consigo montar modelos hoje de atribuição e de matemáticos que vão começar a fazer projeções disso. Olha, isso aqui tem potencial de explodir, isso aqui não tem potencial de explodir. Essa, para mim, é a beleza da inteligência artificial, e hoje a gente vem usando isso para identificar tendência, a gente usa isso para definir quais testes vão ser escalados, a gente define qual o volume que a gente vai fazer de cada uma dessas peças, a gente define quanto que eu vou distribuir para cada loja, qual é a hora de fazer a reposição, qual o volume total que eu vou pedir para o meu fornecedor, qual o preço que eu tenho que colocar em cada loja, quando eu tenho que mudar o preço de cada loja. Então você tem um arsenal de dados e de processamento desses dados e de recomendações. Normalmente, maio, no passado, era uma época de inverno. Fazia frio. Fazia frio em alguns momentos.
E esse primeiro frio gera consumo, gera demanda, porque as pessoas, seja para o filho que perdeu e tem que ele vai para a escola, sai cedo para a escola, seja a pessoa que vai trabalhar, vai para o ponto de ônibus, está frio de manzinho cedo, e de repente quando a estação fica prorrogada, o que acontece é que essa necessidade de ir numa loja para comprar um casaco diminui. Se você montou toda a tua loja para ficar cheia de produto de inverno naquele momento e não faz frio, não tem venda, a venda fica muito ruim. Se a relevância para aquela pessoa nesse momento é um produto de meia estação, eu tenho que ter isso, eu não posso ter casaco. Antigamente a gente falava mais de idades, assim, como determinante de formato de escolha de consumo. Hoje em dia a gente fala de espírito. Então, sim, a C&A é muito focada em atender a população brasileira com espírito jovem. E espírito jovem eu acho que é muito importante porque, assim, é aquela história, tem gente que parece que nasce mais velho, né? Tem adolescente que às vezes carrega, parece que tem 60 anos. Então, de alguma maneira, o que a gente olha é exatamente como é que a gente consegue trazer esse espírito jovem, porque é o posicionamento da marca, né? Com muita energia, com muita alegria, com bom humor, com uma coisa inclusiva. Então, esse é onde a gente vem trabalhando. O fato da aumentar a longevidade, para mim, significa que você tem um público cada vez maior com esse espírito jovem, né? O TikTok, ele acaba tendo hoje um nível de aceitação no mercado brasileiro bastante forte. A gente tem um trabalho com eles também bastante intenso, várias novidades, várias funcionalidades do TikTok. A gente tem sido um dos primeiros a explorar, um dos primeiros a testar junto com eles e inclusive ganhando prêmios de algumas histórias que a gente tem feito também nesse sentido. Então, no final do dia, a plataforma te dá a possibilidade de trazer essa autenticidade que a gente está falando, né? E de alguma maneira mostrar o que você tem de sortimento, o que tem de histórias novas, através de pessoas que se conectem com aquele sortimento e isso vai reverberar na comunidade que está atendendo. Então, eu acho que é um negócio que a gente realmente acha que é bem importante e nós vamos estar, porque, de novo, olhando para o consumidor está lá, então a gente tem que estar lá. Selic alta significa um investimento mais difícil de ser justificado. A régua sobe. Então, em termos de projetos de investimento, os projetos precisam ter um retorno maior para poder serem aprovados. No que diz respeito ao consumo, Selic alta traz mais inadimplência. Isso exige que a gente ajuste nossos modelos de crédito e seja um pouco mais conservador. Então, ou seja, taxa de juros alta não promove a aceleração do país. Agora, a gente tem que lidar com isso como? Isso que eu falo aqui sempre, né? Eu te falei que eu gosto muito do kite. No kite, quando está ventando muito, todo mundo anda bastante, todo mundo anda mais rápido. Quando está ventando pouco, aí é na técnica para você conseguir velejar bem. Então, o que eu brinco aqui da nossa técnica nós precisamos melhorar, a gente precisa tornar as nossas coleções mais legais ainda, a gente precisa tornar a nossa experiência mais legal ainda, porque aí sim a gente consegue velejar no momento em que a economia fica um pouco mais difícil. Isso tem sido uma tônica nossa nos últimos anos, independente de momentos melhores ou piores da economia. Música e moda têm conexão altíssima, né? E a Lady Gaga é um ícone de moda também, né? O posicionamento dela é sempre muito forte nesse sentido. Então, eu acho que vai ser muito legal você pensar que num evento desse vai ter mais de 1 milhão de pessoas, totalmente democrático, né? Ali na orla de Copacabana. A gente está muito animado, está muito feliz de poder estar participando disso. E você vai no show? Com certeza.
Tô lá. No Com Rio certeza. E no Rio, é mais um motivo para ir para o Rio.